Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, falando sobre finanças pessoais. Seguinte, existe juro zero? Eu não creio em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e juro zero. O que o juro zero está embutido na prestação? Juro zero, isso aí é mais uma estratégia de marketing. Em todos os casos que eu vi, foi uma estratégia de marketing, onde se você já pega antecipadamente um valor significativo do bem, e o restante você já precifica antecipadamente, já calcula antecipadamente, em 24 vezes, 36 vezes, sei lá, já calcula antecipadamente qual seria o juro, bota no montante ali, divide pelas prestações, e aí o pessoal leva, né? O pessoal leva dessa forma. Uhum. Agora, por que leva? Né? Porque falta exatamente a questão do conhecimento financeiro, das questões, né? De dar importância para os centavos, né? E aí eu me lembro que também, eu acho que um pouco dessa questão hoje de a gente não dar importância para os centavos, ou às vezes até para aqueles centavos lá do extrato bancário, porque a gente vem de uma época de instabilidade econômica muito grande, inflação muito alta, então qualquer planejamento que a gente fazia, ele estourava já no dia seguinte, né? O pessoal aí que tem mais ou menos a minha idade lembra que você recebia o salário no dia 5, né? No dia 4 à noite você já ia no supermercado, já comprava o que precisava comprar, porque no dia 5 o preço dos produtos já era outro, né? Uhum. Então nessa época era muito difícil de planejar. Então uma diferença de centavos de hoje para amanhã, uma diferencinha ali não fazia muita diferença. Mas hoje nós vivemos numa economia mais estável, ou pelo menos relativamente muito mais estável. E aí qualquer centavo na sua conta faz diferença. O preço talvez seja interessante, Renato, nós lembramos aqui de que vivemos num país capitalista, né? E que o mercado está aí, está aberto para todos. Eu aqui defendo a classe empresarial. Daqui a pouco eu posso ser questionado por alguns associados meus, e eu não tenho nem um pouquinho de medo de enfrentar qualquer um deles, de discutir o que eu penso disso a respeito de mundo, a respeito de crescimento da economia, e como que nós poderíamos talvez estarmos muito melhor se tivéssemos aqui um povo muito mais esclarecido nesse momento, né, com relação a esse conhecimento, possuindo essa educação. A classe empresarial também sairia ganhando com isso, sem dúvida nenhuma. Eu tenho plenamente essa consciência. Agora, sei também que eles se utilizam de todos os meios de propaganda, de marketing que possam utilizar para chegarem até o consumidor, para colocarem seus produtos no mercado. O que precisa-se é exatamente nós termos o discernimento de sabermos o que precisamos e o que não precisamos diante de tudo isso. E lá no fundo, lá na frente, todos nós ganhamos. A classe empresarial ganha, a população ganha, o país ganha. E isso é que é importante, porque todos crescem, né? Então nós temos que ter essa mentalidade a longo prazo. E aí eu acho que todos nós sairemos vencedores disso, desse processo. Renato, é importante que a população ela tenha uma noção muito básica. Cada uma das instituições financeiras, ela coloca um volume de dinheiro no mercado para que esse dinheiro seja emprestado. 87% desse volume de dinheiro é emprestado para o próprio governo federal, que lá atrás saneou as nossas condições em matéria de dívida externa, mas tem um alto índice de comprometimento hoje na sua respectiva dívida interna. Uhum. Então sobra de 87% de todo o volume de dinheiro, 13% de toda a nossa poupança, dos depósitos à vista, fundo de garantia e assim subsequentemente, para emprestar para toda a população. O reflexo disso é que se eu tenho pouco dinheiro e muita gente querendo, o juro ele se torna um pouco mais alto. Feito esse equilíbrio, nós temos a questão de que os bancos eles precisam fazer alguns graus de provisionamento e por aí afora. Reflexo. O mercado quer, juro mais alto. O mercado retrai, queda de juros. Esse incentivo agora do governo federal, que começou pelo Banco do Brasil e está se estendendo às demais instituições financeiras, no que se refere à queda de juro, não é nada mais, nada menos do que olhar para a população e dizer, olha, eu estou te respondendo com uma pequena diminuição agora, aquilo que eu tinha que ter feito há 10 anos atrás, quando a taxa Selic caiu. Nós ainda temos a maior taxa de juros do mundo. Nós ainda temos a maior taxa de juros direto ao consumidor do mundo. Um dado que é muito importante. De forma gratuita, o site do Banco Central tem um íconezinho chamado Serviços ao Cidadão. Uhum. No Serviços ao Cidadão, tem ali taxas de juro. Essas taxas de juro, elas são sempre elencadas com o mês anterior, então nós sabemos quais são as instituições que estão cobrando mais e menos. E tem um outro serviço, que é a calculadora do cidadão. Antes de comprar,
Acesse a internet e verifique se aquilo que estão te vendendo está sendo cobrado de forma correta. É gratuito, é importante, isso é cidadania. Um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. A gente falou aqui sobre educação. Vocês têm conhecimento se há algum projeto de levar isso para a escola? Nós já estamos no bloco final, né? Eu fiz uma confusão aqui. Nós temos já alguma ideia de levar isso para a escola? Ou são projetos isolados? Nós comentávamos sobre isso antes. Eu acho que as instituições, as próprias entidades da sociedade civil organizada, entidades que representamos, estão já se mobilizando nesse sentido. A própria instituição a qual eu represento, o SESCOM, existe uma discussão interna justamente nesse sentido, de se levar uma instrução sobre isso, para que as pessoas entendam, as crianças entendam. A gente entende que se as crianças começarem crescendo com essa cultura da contabilidade na escola, quando elas se tornarem adultas é muito mais simples. Então eu acho que o governo, já que o governo não cria essa cultura, já que o governo não faz, eu acho que cabe a nós, sociedade civil organizada, criarmos isso, nós, através de parcerias com empresas privadas, através de parcerias com outras instituições, criarmos essa cultura. Eu acho que cabe à sociedade civil organizada fazer isso. E as famílias, acima de tudo, né? Os pais, né, conversarem com os próprios filhos, né? Essa que é a questão, né? Isso é um assunto que interessa a classe empresarial, as famílias, as pessoas físicas, jurídicas, enfim, né? Porque eu creio que com pessoas, com consumidores, com suas finanças equilibradas, suas finanças organizadas, né? Estabelecendo prioridades, o que precisa comprar, o que não precisa, comprar dentro das condições, dentro da capacidade que pode pagar, enfim, sempre estabelecendo um máximo de comprometimento da renda, trabalhar também sempre com uma reserva financeira técnica. Isso facilita o funcionamento da economia como um todo. Por falar em economia como um todo, o senhor como economista, o grau de endividamento das famílias brasileiras, ele é baixo na comparação com a riqueza nacional, né? Se a gente pegar aí a relação com o PIB, né? Com o PIB, né? O endividamento do Brasil, o crédito do Brasil em relação ao PIB cresceu bastante, mas ainda é baixo em relação a outros países, situação dos outros países, né? Agora, uma coisa a gente precisa entender, endividamento alto, endividamento baixo não significa dizer, o volume de crédito baixo não significa dizer que as pessoas não estão comprando ou que as pessoas não têm planejamento financeiro. Uhum. Porque o planejamento financeiro vai permitir que exatamente as pessoas possam comprar mais, e inclusive a crédito. Perfeito. Mas vão poder comprar dentro daquilo que elas têm condições de pagar. Uhum. Hoje o empresário, quando procura o contabilista, toda empresa precisa de um serviço contábil, né? Ele quer dar um jeitinho ou ele quer pagar nos conformes? A cultura tem mudado muito, os empresários têm entendido essa questão de querer dar o jeitinho, os controles financeiros que o fisco tenha feito, SPED, demonstrações financeiras, declarações de imposto de renda à pessoa jurídica, o próprio banco manda informações financeiras. Então, o empresário ele não consegue mais dar o jeitinho, ele está tendo necessidade, e nisso a profissão contábil tem se destacado bastante, porque cabe a nós tentarmos, em parceria com esse empresário, buscarmos soluções para essa carga tributária alta. A carga tributária é alta e não existe mais um jeitinho de fugir dela. E talvez isso que esteja movimentando essa cultura, que esteja melhorando essa cultura. Eu acho que as pessoas estão entendendo que ou pagam seus impostos de forma concreta e vão cobrar o retorno desses impostos. Porque o mais importante, todos os empresários que nos procuram, eles dizem, eu gostaria de pagar 100% dos meus impostos com a cabeça tranquila de que o retorno desses impostos voltaria para mim e para minha família, exatamente. Eu acho que isso é fundamental, Fernando, o que você coloca. Na verdade, o empresário quer pagar
os seus impostos devidos. O que não se pode pagar é essa carga que existe aí. E sem que a gente saiba para onde vai esse dinheiro. O que é feito com ele? Aonde que realmente ele é aplicado? Como é que ele retorna isso para a população? Esse aqui é o grande problema do Brasil, e num país que se transforma tão rapidamente nos últimos anos, de um país pobre para uma potência em desenvolvimento bastante acelerado. Então nós temos essas mudanças todas centralizadas num momento muito curto, e aí causa, sem dúvida, esses transtornos e esses problemas todos. E aí o seguinte, aumentou a carga tributária numa medida do governo catarinense, nessa equalização da tarifa, da tarifa do ICMS para o empresário que compra de outros estados. Deu uma equalizada, esse foi o termo utilizado pelo Fica Estado, muito claro, de 12% para 17%, aumentou. Na realidade, isso tira bastante a capacidade de competição no mercado das empresas brasileiras, das empresas catarinenses. O governo diz que faz isso cumprindo a lei, está cumprindo uma determinação. Renato, nós esperamos responsabilidade fiscal, nós esperamos que haja um retorno aí do governo com relação a isso. É o que a classe empresarial toda está esperando. Porque quem vai sofrer, na verdade, no fundo, é a própria população. Isso vai ser repassado para eles, não tem como ser absorvido, E é um imposto, sim, isso já está provado. Adiciona-se algo mais, de uma forma ali meia por trás. Eu acho que de uma forma, acho que até de uma forma, não sei, talvez infeliz, tenha se colocado nessa questão de que as empresas contábeis não terão nenhum tipo de acréscimo de trabalho. O que não é verdadeiro, né, Fernando? Não é verdadeiro. A empresa de serviços contábeis é quem dá apoio ao empresário. E é ela quem vai operacionalizar toda essa... tudo isso que foi criado do dia 29 de janeiro. Cobrar mais dos empresários. Já quer aumentar os honorários. Do dia 29, tudo aquilo que foi criado do dia 29 de janeiro para estar em vigor no dia 1º de fevereiro, esse aumento de 5% na grande maioria dos produtos, obviamente isso modifica em cada produto, mas esse aumento, quem vai operacionalizar isso serão as empresas de serviços contábeis. Nós temos esse mesmo entendimento. Renato, não importa se é taxa, se é contribuição ou se é imposto. O detalhe é que aumentou o custo. Sai do bolso, sai do bolso. Eu só gostaria de fazer um adendo naquela comparativa que tu fizesses entre o comprar e o brincar no que se refere ao aspecto das crianças. Nós não podemos esquecer que a culpa é dos pais. Porque hoje em dia os pais estão comprando a felicidade dos filhos em virtude da sua ausência de tempo. Muito bem colocado. Importante. Fica para reflexão em casa, Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial pela atenção de vocês aqui conosco. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.